Você conhece as características da amoxicilina na prática clínica veterinária? Já se perguntou por que a amoxicilina é um dos antibióticos mais prescritos na medicina veterinária, mas muitas vezes não funciona mais como esperado em cães e gatos. Fica comigo agora que você vai entender o que importa para prescrever esse antibiótico com mais segurança e eficácia para os nossos pacientes peludos. A amoxicilina é uma penicilina semissintética, de amplo espectro usado rotineiramente na clínica de pequenos animais, especialmente em infecções do trato respiratório, urinário, infecções cutâneas. Mas a sua ação e limites clínicos nem sempre são muito bem compreendidos. Do ponto de vista microbiológico, a amoxicilina atua inibindo a síntese da parede celular bacteriana, interferindo na formação do peptidoglicano, que é essencial para a integridade bacteriana. Isso explica por que ela é bactericida. E um outro detalhe, ela é bacteriolítica, ela também rompe a célula bacteriana. Por interferir no peptidoglicano, ela é um pouco mais eficaz contra bactérias gram-positivas, mas também várias bactérias gram-negativas sofrem sim a ação da amoxicilina. No dia a dia clínico, a amoxicilina é muito indicada em quadros de cistites não complicadas, como primeira escolha, cistites recorrentes, como primeira escolha, sendo sim indicado a utilização de culturas e antibiogramas, infecções cutâneas superficiais e secundárias, e também infecções do trato respiratório, principalmente superior, infecções leves e moderadas. Existem sim várias outras indicações de amoxicilina, mas essas são as principais. Porém, nem todas as infecções respondem bem à terapia com amoxicilina. E sem a cultura e antibiograma, você pode muitas vezes estar tirando no escuro. Então, um erro muito frequente é pensar que a amoxicilina vai funcionar para qualquer infecção. Em muitos casos, como infecções por bactérias produtoras de beta-lactamase, a amoxicilina sozinha pode não ser eficaz. E isso a gente encontra em uma alta taxa de prevalência de estafilococos produtores de beta-lactamase. Uma boa parcela também das enterobactérias são produtoras de beta-lactamases. Mas nós temos uma infinidade de beta-lactamases diferentes. E as beta-lactamases de Staphylococcus, por exemplo, são facilmente inibidas por inibidores de beta-lactamase. Então, por isso vem a associação da amoxicilina com clavulato. Esse ácido clavulânico, ele vem como um protetor da amoxicilina, muito eficaz no caso de Staphylococcus. Não necessariamente em todas as beta-lactamases produzidas pelas enterobactérias. Em enterobactérias, nós temos várias classes diferentes de beta-lactamases. Algumas, os inibidores clássicos, flavulanato, sulbactam, tazobactam, sim, vão ter eficácia contra essas beta-lactamases, protegendo a amoxicilina, né, ou outras aminopenicilinas ou outras penicilinas, porém, algumas beta-lactamases de enterobactérias não são inibidas pelos inibidores de beta-lactamase ou não são inibidas pelos inibidores clássicos de beta-lactamases. Agora, temos alguns grupos bacterianos, como um grande exemplo, enterococos, que não são produtores de beta-lactamases. Então, nesses casos de infecções por enterococos, estreptococos, não é necessário, não tem um benefício clínico incluir um inibidor de beta-lactamase nessa terapêutica. Um outro ponto muito importante hoje, muito atual, é a dose, o regime de dosagem. E esse regime de dosagem importa muito para uma terapêutica eficaz, utilizando a amoxicilina ou também a amoxicilina com clavulato. Regimes de dosagens padrão de 10, 12,5 miligramas por quilo, BID, por via oral, eles funcionam muito bem para infecções não complicadas do trato urinário, cistites não complicadas. Porém, podem ser insuficientes e não atingir a meta terapêutica para alguns outros focos infecciosos. E levando uma ação antimicrobiana insuficiente também para alguns tipos bacterianos. E nesses casos, nós precisamos de uma dosagem maior, ou uma via de administração diferente, ou um intervalo entre doses diferente, e até mesmo a associação com outro antimicrobiano ativo, para realmente levar um efeito antimicrobiano adequado e uma cura clínica, ou até mesmo uma cura microbiológica. Porém,
O maior problema que nós encontramos é que vários dos guidelines internacionais ainda não trouxeram essa atualização de regimes de dosagens para determinados sítios infecciosos e principalmente para determinados grupos bacterianos. E esses regimes de dosagens novos são muito especiais e devem sim ser levados em consideração no dia a dia da clínica veterinária. Agora, falando um pouco mais da terapia guiada pelo antibiograma. As culturas e antibiogramas estão ganhando cada vez mais relevância na prática clínica, justamente porque nós sabemos hoje que a resistência bacteriana está crescendo muito na medicina veterinária. E em cães, por exemplo, foram recentemente publicados pontos de corte clínicos específicos para amoxicilina com clavunato, melhorando a precisão da terapia, com indicações de regimes de dosagens adequados para determinados patógenos e sítios infecciosos. Então, procurar laboratórios que tragam esses direcionamentos atuais, aonde existe uma alta qualidade técnica, aonde o laboratório está atualizado e traz esse direcionamento terapêutico, hoje é a coisa mais importante que nós temos na rotina clínica do uso de antimicrobianos. Então, na prática clínica, sempre que possível, colete material para cultura e antibiograma antes da prescrição. Procure laboratórios bons, com qualidade técnica e direcionamento terapêutico. Ajuste a dose, a via de administração e intervalo entre doses, conforme o local da infecção e a resposta clínica do paciente. E reavalie sempre em 24 horas, 48 e 72 horas, para decidir se muda a terapêutica ou se precisa de um ajuste de dosagem. Use os antibióticos com sabedoria, com responsabilidade, com conhecimento e consciência. Todos ganham com isso. Seu paciente atual, os pacientes futuros, os nossos pacientes animais, os pacientes humanos. Eu e você ganhamos com isso. Se você quer se aprofundar no raciocínio clínico, na prescrição racional e responsável de antimicrobianos, conheça os nossos cursos. Até o próximo vídeo.